Maria e Isabel avistaram seus filhos lado a lado, sobre uma eminência banhada pelos derradeiros raios vespertinos. De longe afigurou-se-lhes que os cabelos de Jesus esvoaçavam ao sopro caricioso das brisas do alto. Seu pequeno indicador mostrava a João as paisagens que se multiplicavam à distância, como um grande general que desse a conhecer as minudências dos seus planos a um soldado de confiança. Ante seus olhos surgiam as montanhas de Samaria, o cume de Magedo, as eminências de Gilboé, a figura esbelta do Tabor, onde mais tarde ficaria inesquecível o instante da transfiguração, o vale do rio sagrado do cristianismo, os cumes de Safed, o golfo de Caufá, o elevado cenário do Pereu, num soberbo conjunto de montes e vales, ao lado das águas cristalinas. Quem poderia saber qual a conversação solitária que se travava entre ambos? Distanciados no tempo, devemos presumir que fosse na Terra a primeira combinação entre o amor e a verdade para a conquista do mundo. Sabemos, porém, que na manhã imediata, em partindo o precursor na carinhosa companhia de sua mãe, perguntou Isabel a Jesus com gracioso interesse: "Não queres vir conosco?" Ao que o pequeno carpinteiro de Nazaré respondeu profeticamente, com inflexão de profunda bondade: "João partirá primeiro." Transcorridos alguns anos, vamos encontrar o Batista na sua gloriosa tarefa de preparação do caminho à verdade, precedendo o trabalho divino do amor que o mundo conheceria em Jesus Cristo. João, de fato, partiu primeiro, a fim de executar as operações iniciais para a grandiosa conquista. Vestido de peles e alimentando-se de mel selvagem, esclarecendo com energia e deixando-se degolar em testemunho à verdade, ele precedeu a lição da misericórdia e da bondade. O mestre dos mestres quis colocar a figura franca e áspera do seu profeta no limiar de seus gloriosos ensinos, e por isso encontramos em João Batista um dos mais belos de todos os símbolos imortais do cristianismo. Salomé representa a futilidade do mundo. Herodes e sua mulher, o convencionalismo político e o interesse particular. João era a verdade, e a verdade, na sua tarefa de aperfeiçoamento, dilacera e magoa, deixando-se levar aos sacrifícios extremos. Como a dor que precede as poderosas manifestações da luz no íntimo dos corações, ela recebe o bloco de mármore bruto e lhe trabalha as asperezas para que a obra do amor surja em sua pureza divina. João Batista foi a voz clamante do deserto. Operário da primeira hora, é ele o símbolo rude da verdade que arranca as mais fortes raízes do mundo para que o reino de Deus prevaleça nos corações. Exprimindo a austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor, a luta para que se desfaçam as sombras do caminho, João é o primeiro sinal do cristão ativo, em guerra com as próprias imperfeições do seu mundo interior, a fim de estabelecer em si mesmo o santuário de sua realização como Cristo. Foi por essa razão que dele disse Jesus: "Dos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos." Então, Começar.
o João Batista, o título do capítulo é o Jesus e seu precursor, porque fala exatamente dessa relação entre Jesus e João Batista. João Batista foi primo de Jesus, ele era um pouco mais velho que Jesus, então ele veio um pouco antes para meio que abrir o caminho para preparar as pessoas para a vinda de Jesus. E aí, esse capítulo do livro, ele começa falando de uma conversa entre Maria, a mãe de Jesus, e Isabel, sobre os filhos e as preocupações que elas tinham, porque elas já percebiam que eles eram crianças diferentes. Então, o capítulo começa abordando essa relação, sabe? E aí, até acho que ele descreve uma cena entre Jesus e João Batista, olhando lá um pedaço lá do lugar onde eles estavam. Quando essa conversa aconteceu, eles estavam próximos lá acho da onde que ela morava, enfim, onde Jesus morava. A Isabel tinha ido visitar ela. E aí, o capítulo fala sobre isso. Deixa eu passar aqui. Então, texto do livro, né? Desde muitos anos, João pregava no deserto, convocando os homens à penitência. Sua figura dominava a paisagem escaldante como a de um missionário endurecido nas lutas do espírito. Nesse mesmo capítulo, ele fala um pouco dessa personalidade assim do João Batista, que ele era mais incisivo, assim, sabe? Ele era uma pessoa um pouco mais. Me ajuda aí, Bira. Um pouco mais. Talvez taxativa, pode ser o adjetivo? É bem disciplinador, né? Ele era mais contundente, mais impositivo, Objetivo. mais Era mais assertivo. duro, assim, sabe? Ele era mais objetivo ele era mais duro mesmo. Ele cobrava uma postura mais, talvez mais rígida das pessoas, vamos dizer assim, sabe? Ele era mais impositivo, acho que era isso. E aí, um paralelo que a gente pode fazer dele, né, pregando no deserto, enfim, e vendo essa parte de ser realmente um missionário, poderia simbolizar essa preparação interior, né? Do deserto representar o silêncio, a reflexão. Assim também nós, como a gente tem os nossos momentos de provação e solidão, né? E isso é como se ele fosse o primeiro pontapé, vamos dizer assim, para abrir o caminho, para mostrar para as pessoas o que seria uma espiritualidade. É como se ele plantasse a sementinha para depois Jesus vir e começar a germinar essa sementinha. Na verdade, foi isso que eu entendi do capítulo. É muito boa essa analogia que você está fazendo, muito interessante, muito bacana. Aí, então, ele pregava penitência como quem sente a necessidade de regeneração para os próprios sentimentos. A voz do deserto era sincera e cheia de convicção. E aí, o que seria isso, né? Na verdade, ele começa a explicar para a gente, ou demonstrar para a gente a tal da reforma íntima, né? Que começa por nós. Ele já fala com uma autoridade moral porque ele vivia o que ele pregava. Então, talvez por isso que ele fosse uma figura um pouco mais impositiva, assim, no sentido do que ele demonstrava ser, sabe? No trecho lá do livro, falam até que ele, acho que a própria mãe dele, quando conversa com a Maria, fala da honestidade dele, que ele era muito honesto em relação aos próprios sentimentos, assim, sabe? E que às vezes ela ficava assustada, como que uma criança conseguia transmitir isso com tanta convicção. Que também era o mesmo susto que Maria tinha em relação a Jesus, né? Então a gente fala aí de renovação, coerência e exemplo. São as coisas que João começou a demonstrar, né? A plantar e a demonstrar para as pessoas.
E aí, esse encontro com Jesus é um pedacinho do texto que está narrado lá no capítulo. Na tarde daquele dia memorável, Jesus o procurou na paisagem escaldante. E quando viu, João exclamou: Eis o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. João reconhece o Cristo com humildade e reverência. O Cordeiro é o símbolo da mansidão, amor e entrega. E nós, como reconhecemos a presença de Cristo nas nossas pequenas situações do cotidiano? Quando eu fiquei escrevendo essa apresentação, eu achei importante a gente tentar fazer um paralelo no nosso dia a dia, sabe? Não só a gente ficar estudando a temática espírita, os ensinamentos espíritas, mas eu acho importante a gente trazer isso para o nosso cotidiano. Será que a gente consegue também reconhecer, vamos dizer assim, os Joãos que entram nas nossas vidas? As pessoas que abrem portas para a gente evoluir, sabe? Será que a gente tem essa humildade no nosso reconhecimento? Como às vezes reconhecer a importância dos nossos pais nas nossas vidas? Essa foi uma reflexão que eu fiz quando eu peguei nesse ponto, sabe? Você vê, ele veio antes de Jesus, ele reconhece a importância de Jesus e ele sabe exatamente qual era o papel dele na vinda de Jesus. O capítulo fala exatamente sobre isso, sabe? Por isso que é Jesus e seu precursor. Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Eu achei interessante quando, na parte delas estão conversando, né, a mãe, né, as mães, né, Isabel e Maria, e aí eu acho que o capítulo também comenta assim um pouquinho, que elas tinham a aflição natural de mãe, né? Então, Uhum. que é aquilo natural de mãe. E eu estou achando muito interessante você conseguir fazer essa analogia, né? Para a gente não ficar tão distante, tipo assim, nossa, aquilo lá, mas como é que o João está na nossa vida? Como é que a gente pode estar aproveitando esse ensinamento que o João Batista trouxe, que o próprio Cristo nos trouxe, no nosso dia a dia, né? Basicamente na nossa rotina. Então, acho que essa analogia assim, é muito importante, que nos traz para perto, porque senão fica alguma coisa assim, muito distante, né? Algo que está fora da nossa realidade. Então, acho que é muito legal a gente trazer essa reflexão para a gente, que o João tem a ver com a nossa espiritualidade, com o nosso modo de ser. Acho que está sendo muito interessante. Eu não sei se o Eduardo, Carlinho, Fernanda quer fazer alguma colocação. Hein, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Eduardo, Não, não. Carlinhos, Não, não, estou ouvindo. Fernanda. Liga o microfone, querido. Estou achando muito interessante as colocações da Ana, né? Essa comparação com a nossa vida, o que a gente pode fazer no nosso dia a dia, com todos esses ensinamentos, de que maneira eles repercutem em nós e nos fazem refletir. Porque não adianta ficar só lendo, lendo, lendo e não trazer para a vida prática, né? Muito legal a gente estar refletindo sobre isso. É isso. Então, aí a figura do cordeiro, né, ela representa mansidão, sacrifício e pureza. Então, aí a gente pode ter uma reflexão, né? Como temos reconhecido Jesus em nossa vida? Ele pode se manifestar em pequenas coisas, como uma ajuda recebida, uma intuição, uma mensagem lida no momento certo, e o nosso próprio reconhecimento das pessoas que estão ao nosso redor e também contribuem para a nossa vida, sabe? Então, esse reconhecimento que Jesus tem a João é um reconhecimento que a gente pode implementar na nossa vida em relação às pessoas que nos cercam. Se a gente quiser fazer esse paralelo. O outro ponto que o capítulo fala é da humildade do precursor. Batista sentia-se diminuído diante da grandeza do Mestre Jesus, então diz:
João, não digas isso. O precursor é sempre a parte importante da revelação. Mesmo com sua importância, João se vê como o menor, mas Jesus valoriza sua missão. Não há tarefa pequena na seara do bem. Cada um de nós pode ser um precursor na vida de alguém. Esse ponto eu acho muito interessante, porque é uma coisa que eu sempre penso até em relação à caridade. Às vezes a gente acha que caridade é a gente doar volume, né? Ah, não, eu tenho que ajudar 10 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas, eu tenho que doar 100 mil reais. E às vezes não. A caridade, ela não é exatamente isso. A caridade é você estar aberto a ajudar alguém que cruza o seu caminho. Não importa se vai ser uma pessoa uma semana, se serão duas, se será alguém da sua família, sua volta. E isso é uma coisa que às vezes a gente pondera errado, porque a gente acha que a caridade tem que ter essa coisa volumosa. E não precisa ser assim. Então, se eu fosse fazer um paralelo entre esse ponto e nosso cotidiano, seria para a gente começar a enxergar dessa maneira, sabe? A gente valorizar as missões e também valorizar a humildade, né? Dos gestos das pessoas que estão ao nosso redor, sabe? Então, Jesus valoriza o papel dele, né, de João Batista, e mostra que ninguém é pequeno na tarefa do bem, o que eu achei também uma coisa importante, né, ponderar. Muitas vezes achamos que os nossos esforços são pequenos ou invisíveis, mas cada gesto de bondade é essencial. Podemos ser o precursor para alguém numa conversa amiga, por exemplo, e num incentivo. Então, isso é um aprendizado que também a gente pode levar para o nosso dia a dia, de valorizar as pessoas que estão ao nosso redor no dia a dia, no nosso trabalho, quando alguém abre a porta para você, num gesto de educação, né? E como é que fala? De gentileza. São esses pequenos detalhes que às vezes no dia a dia, a gente passa batido, mas que no fundo está ligado a a mesma premissa dessa história aí de João e Jesus. João veio com essa incumbência, né? De talvez mostrar esses pequenos detalhes que depois o mestre vinha mostrar com mais amplitude, vamos dizer assim, sabe? Eu acho que o outro ponto que eu destacaria do capítulo é esse. Alguém tem alguma coisa para falar? Vamos lá, Edu, Carlinhos, Fernanda. É nos pequenos gestos que a gente realmente se coloca como a gente é, o que a gente tem dentro da gente para oferecer. E, às vezes, um pequeno gesto, como a Ana falou, faz toda a diferença na vida de alguém. Então, realmente é por aí. Estejamos atentos e cuidadosos para olhar o outro com amor, com ternura, com gentileza. É muito importante, né? E às vezes são coisas que a gente se perde no cotidiano e a gente não percebe. E às vezes a gente faz isso dentro da nossa casa. E a gente também não olha, sabe? Então, acho que um outro ponto que eu destacaria nesse capítulo é esse. Desse reconhecimento, né? E da humildade do João Batista. Nossa, você colocou uma coisa assim que eu considero essencial. Cuidado e gentileza dentro de casa, com os nossos familiares, com os nossos amores, que às vezes a gente não se percebe nisso, na importância que é a gente ter cuidado com quem está mais próximo da gente, com quem está mais juntinho. Né? Na família,
As familiares, às vezes, a gente é ríspido, né? Não dá atenção. Nossa, como é importante, começando na família. Porque se a gente não consegue ser gentil com quem está do nosso lado, né? Imagina fora dali. Ou o contrário, né? Tem gente que consegue ser gentil na rua e dentro de casa não consegue. Isso. Bom, então o papel de cada um na obra divina, né? Toda missão de preparação é difícil, mas sem ela não há terreno fértil para boa semente. João abre o caminho para o Cristo. Também somos chamados a preparar ambientes e corações com gestos simples de paciência e amor. Então, o que a gente pode tirar de ensinamento dessa parte aí? É preparar o terreno, é semear o amor e ter a paciência para aquilo ali aflorar. Essa é o que eu concluí desse pequeno, desse trecho. Aí a outra coisa que a gente tem também são os símbolos espirituais, né? João é a personificação da lei, enquanto Jesus é o amor. Com João, a severidade da advertência. Com Jesus, a brandura da esperança. E aí a gente pode fazer um paralelo entre, vamos dizer assim, né, a era do João e a era de Jesus, com exatamente o que está acontecendo agora no nosso planeta, né? A gente também está passando por uma transição, né? Então a gente está saindo de um mundo de provas e expiações e a gente, teoricamente, vamos para um mundo de regeneração. Então é mais ou menos a mesma coisa. O João veio com esse discurso talvez um pouco mais endurecido, mas ele veio trazendo as premissas necessárias para que quando Jesus começasse a aflorar, né, a falar o seu conhecimento, a falar para que veio, as pessoas já estivessem um pouco mais acostumadas e abertas com esse discurso. É exatamente como se mudasse um pouco de nível, vamos dizer assim, né? Como se a gente como se houvesse realmente uma transição nesse ponto, sabe? Então, Jesus é o símbolo da lei da preparação, João é o símbolo da lei da preparação, Jesus representa o amor e a verdade encarnados. É a passagem do rigor à misericórdia, do externo ao interno. No Espiritismo, a transição entre eras espirituais é constante. Estamos saindo de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E esse também se a gente fizer esse paralelo, né? Eu acho que fica até mais fácil da gente entender um pouco o que aconteceu lá atrás com eles, porque a gente está exatamente nesse momento, né, dessa transição. Então, assim, a gente veio de um mundo que, né, ainda muita coisa estava errada, e hoje a gente já olha para isso e a gente já consegue reconhecer que está errado. O errado nesse mundo ainda existe? Existe. Mas agora existe o reconhecimento desses erros, que antes era impensável. Hoje eu estava discutindo isso aqui com o meu estagiário. Se a gente pensar bem, há algum tempo atrás, ter escravos não era visto como algo errado socialmente. E hoje é impensável você ter escravos, você escravizar uma pessoa. Então, essa mudança de comportamento e de atitude, ela veio lá de trás, mas ela foi crescendo, 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 até o ponto que a gente reconhece que aquilo ali estava errado. É mais ou menos o que aconteceu nessa época. O João começou a falar de algumas coisas que estariam erradas, as pessoas começaram a prestar atenção, mas, de fato, elas só conseguiram perceber que elas realmente estavam erradas quando Jesus começou a fazer suas pregações e mostrar o seu amor. Então, era mais ou menos esse paralelo que eu fiz nesse pedaço. Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Eu considero, assim, lei do progresso, né? Não tem como a gente escapar da lei do progresso.
nós todos vamos evoluindo devagar, de acordo com a nossa condição, até chegarmos nessa fase boa, em que a gente já está muito mais evoluído do que a gente era lá 2000 anos atrás, muito mais entendimento. Então, ninguém escapa da lei do progresso, e a gente vai continuar progredindo até chegar na condição de Jesus. Olha só que coisa boa, né? É maravilhoso a gente pensar nisso. Então, vamos nos esforçar, né, Ana? Eu achei também interessante que essa ligação que a Fernanda fez do progresso, que a Ana está falando, né? Antes era alguma coisa impensável, né? E aí a gente vai vendo, né? Às vezes a gente se queixa, a gente escuta queixa, ou a gente mesmo se queixa, assim, antigamente, né, não existia bullying, e meio que generalizava aquilo, né? Porque hoje tem essas denominações. Eu lembro que tem uma passagem do Evangelho também, que fala assim de algo que aí eu vou pedir licença ao Eduardo, que eu sei que ele defendeu o mestrado dele sobre assédio moral, e tem uma passagem do Evangelho que é clara quando o Evangelho nos traz lá a questão do assédio moral, né, do desrespeito, daquele que inventa a falsidade. Aí tem uma fala muito interessante. Imagina você vai chegando num lugar onde todas as pessoas ficaram contaminadas com alguma coisa que falaram a teu respeito, e as pessoas começam a olhar diferente. Então, a gente vê isso no Evangelho, literalmente no Evangelho, a gente consegue fazer uma comparação com isso. Então, assim, e aí muitos conceitos vão sendo revistos, né? Coisas que eram banalizadas, que era simplesmente, né, como a Carol falou, a questão da escravidão, era normal ter um escravo, etc. E depois vai mudando. E a gente está também num processo de desconstrução dos valores antigos, não dos valores só de agora, mas daquilo que a gente traz no nosso ser, na nossa essência, porque nós somos personalidade de outros tempos e trazemos com a gente, muitas vezes, condicionamentos que ainda estão enraizados em nós e que, sem perceber, a gente reproduz. Então, requer de cada um de nós uma tolerância, né, um respeito, esse cuidado, né, como a Ana falou, assim, de reconhecer quem está perto, de não ser invisível, invisível presente, né? A gente fala assim, são os invisíveis, mas que estão presentes, às vezes estão ao nosso lado, estão no ambiente de trabalho também, e a gente desconsidera, já fazendo uma ponte, quando ela falou assim do que vem antes, né? Não, onde que eu estou, conhecimento, por exemplo, qualquer área, quem preparou a estrada para que eu chegasse até aqui na minha área de conhecimento? A gente também vai falar o que da nossa família, dos avós, né, que trilharam caminhos mais árduos para que a gente tivesse uma condição melhor, e assim vai acontecendo daqueles que vão também nos suceder, né? Eu acho que tem tudo a ver com o que esse símbolo que você traz, do que trouxe, né? Desse cuidado, né? De rever posturas, né? E o Livro dos Espíritos vai falar também das leis, né? Das leis morais que vão nos ajudar a entender tudo isso. Então, tudo é uma continuidade, né? João Batista, Jesus, quer dizer, antes Moisés, Jesus, né? A doutrina espírita e por aí vai, né? É muito rico mesmo essa passagem, né? Então, vou continuar. Bom, então, se eu fosse destacar aí fazer um ponto, vamos dizer assim, uma mensagem final desse capítulo, eu ia dizer que a preparação é tão importante quanto a revelação. Toda mudança começa por dentro. Então, a lição de João, ela é eterna. Quem prepara o coração com humildade, trabalho e verdade, encontra Jesus mais facilmente no caminho. E é o que eu acho que deveria ser, vamos dizer assim, o nosso lema, né? Humildade, trabalho e verdade. Isso aí, muito bom mesmo. Eu estou falando por mim, você trouxe vários olhares que eu não tinha em relação a essa passagem. Então, por isso que é a importância, né, do olhar de cada um,
a gente olha o mesmo objeto e cada um percebe em um ângulo, percebe algo diferente da riqueza do que a mensagem, né, do Cristo, né, nos traz, né? E o próprio livro Boa Nova, né? Se a gente vê as passagens do Evangelho, né, tradicional, no Novo Testamento, no Velho Testamento, né? Naquelas passagens, quando a gente vê, por exemplo, Humberto de Campos falando de um outro lado, enquanto espírito, mostrando, vamos dizer assim, alguns bastidores daquilo que a literatura oficial não passou, porque não tinha condições de passar, mas mostrando outros olhares, é uma coisa assim magnífica, gente, né? Como assim, né? Tinha isso, ter essa percepção, e a gente não tinha esse alcance. Então, as coisas vão passando gradualmente, né, para todos nós. Assim, aí eu fiz algumas perguntas para vocês refletirem. Em que parte da minha vida Jesus está tentando entrar? Qual transformação íntima preciso fazer? Tenho valorizado os pequenos gestos de preparação? Essas seriam as perguntas que a gente tem aí para refletir. Tá vendo? Tenho sido um precursor do bem nas relações de cultivo? Já valorizei as vozes do deserto que me ajudaram a crescer? Como posso aplicar essa mensagem no meu dia a dia? Porque também, gente, não adianta a gente ficar estudando e a gente não botar não jogar isso para o nosso dia a dia, sabe? Para o nosso cotidiano. Senão vai ser palavras ao vento. Muito bom, muito bom. Se alguém tiver alguma colocação, alguma contribuição, alguma pergunta, eu acho que é legal, que aí a gente pode interagir aqui e trazer alguma reflexão a mais. Carlinhos, Eduardo. Eu acho que o que a Ana falou com relação a praticar tudo que a gente aprende, né? Porque eu acho que, na verdade, o bem, salvo para pessoas que realmente estão muito atrasadas, o bem é muito intuitivo, né? É aquela regra de você não querer você fazer com um outro o que você quer que faça com você. É muito intuitivo você perceber o que é certo e o que é errado, ainda mais numa sociedade onde a informação é muito pulverizada, muito de fácil acesso e tal. Só que no templo todo mundo é santo, né? Quando a gente vai fazer uma campanha do quilo, aí a gente se reveste de uma santidade que parece que nós somos outras pessoas. Eu costumo dizer que a caridade de verdade você vê no dia a dia, com o colega de trabalho, com o motorista do ônibus, quando você está no engarrafamento, quando alguém risca seu carro, e aí essas pequenas... Quando você está distraído, né? Quando você está preparado para ser bom, está preparado para... Você está em alerta, é muito fácil você fazer as coisas corretas e boas. Por isso que a gente tem que estar sempre em permanente vigilância mesmo, para a gente poder praticar exatamente o que a gente aprende, porque senão, realmente, o que a Ana falou, vira palavra morta, né? Letra morta. Muito bem. Carlinhos, alguma contribuição, Carlinhos? Não, o que o Eduardo falou é a realidade, né, Renato? Que todo mundo, a gente às vezes tem uma preocupação muito grande de demonstrar para todo mundo que eu estou fazendo, que eu estou demonstrando ali naquele âmbito total. E às vezes no teu dia a dia, coisas tão pequenas ao teu redor, tu deixa passar despercebido, como se aquilo nem existisse, ou faz uma vista grossa para isso. Então, na realidade, eu acho que é isso, é a nossa preparação para o momento nosso mesmo, com nós mesmos, para conviver com todos que estão ao teu redor, fazendo o melhor possível, né? Que aquilo faça aos outros aquilo que gostaria que fizesse para ti. Às vezes você fala isso, mas as coisas ficam um pouco a desejar. E nesse caso, eu acho que é por aí. A gente cada vez mais vigiar dentro de nós mesmos os nossos procedimentos, o nosso dia a dia, não tentar ficar se achando que porque não somos. Então, cada vez mais vamos crescer, mas crescer de acordo com nós mesmos, vamos fazendo a nossa estrada e mantendo ela, no caso, o mais iluminado possível, né? Muito bem. Fernanda, quer falar alguma coisa, querido? Então, nós estamos relendo...
Só para Foi dizer que está muito bom, que eu estou amando esse estudo, bom, essas beleza, reflexões, muito legal. muito bom. Tem um livro, né, que já foi falado algumas vezes, né, a gente está relendo ele, e a Fátima Carnaval sempre traz esse estudo, que ela estuda bem, esse livro, a gente está relendo, Reforma Íntima Sem Martírio. Tudo que foi falado procede, mas tudo essa dinâmica é uma questão processual. Então, nós vamos lidar com as nossas contradições. Agora, o importante é que a gente esteja atento a essas contradições, porque às vezes elas vão acontecer no nosso automatismo que a gente traz, como homem velho que ainda somos, né? E aqui nesse livro, é um livro escrito por o Espírito Hermance, que fez parte da codificação, tem mensagens dela no Evangelho, ela tira um trechinho aqui do Livro dos Espíritos, que eu acho que cabe aqui, quem está falando em mudança, reforma íntima, né? Tentar deixar que o Evangelho do Cristo esteja em nossos corações. Então, olha que fala interessante que ele nos traz assim. Conhece bem poucos homens quem imagine que uma causa qualquer os possa transformar como que por encanto. As ideias só pouco a pouco se modificam conforme os indivíduos, e preciso é que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. Então, ele está falando da gente, porque nós somos herança de nós mesmos, lá atrás, da cultura social, né, dos valores sociais, etc., que vão nos permeando e que vão nos levando naqueles hábitos lá. A transformação, pois, somente com o tempo, gradual, progressivamente, se pode operar. Então, Livro dos Espíritos, na questão 800. E eu acho que tem tudo a ver com isso, para que a gente tenha esse cuidado, assim, porque essa mudança ela não vai acontecer no tempo que às vezes a gente deseja, da forma que a gente deseja. Vamos tropeçar, vamos saber, vamos tropeçar. E aquela máxima de Paulo de Tarso, né? Por que não faço o bem que quero? Mas o mal que eu não quero, este eu faço. Então, ele está falando dessa angústia do homem novo que quer nascer, que somos nós, e como homem velho. Como velho preconceituoso, discriminador, ainda muito machista, autoritário, etc, etc. Todas as questões que vêm por aí. Então, é um processo realmente de desconstrução. E aí, no outro capítulo, ela vai dizer assim, que não adianta a gente querer matar o homem velho, que ele não vai morrer. O homem velho somos nós mesmos. Então, ela sugere uma conciliação entre o homem velho que existe e aquele homem novo que quer nascer. E nisso aí, inevitavelmente, vai acontecer alguns escorregões e alguns conflitos, que vai fazer parte da nossa natureza, da nossa condição. Porque senão a gente pode entrar, e ele fala nisso em outro momento, assim, que a gente, falando dos espíritos, às vezes nós estamos confundindo transformar com angelizar. E outro ponto também que ecoou bastante para mim. Se a gente, no dia de hoje, não fizemos um mal intencionalmente a ninguém, olha só, intencionalmente a ninguém, devemos dar como muito satisfeitos, porque nós não tivemos a intenção de fazer o mal, mas nós vamos, infelizmente, tropeçar, às vezes, né, com um colega de trabalho, com a esposa, com o filho, com o companheiro, porque somos nós ainda em crescimento. E esse processo todo vai nos levar, eu acho, um pouco do João Batista e do que Jesus, do que a Carol nos trouxe hoje, né? Então, assim, acho que foi um estudo magnífico, muito bacana esse olhar que você trouxe, Carol. Por isso a importância da gente diversificar, né? A dinamização, cada um traz um conteúdo, traz um olhar a respeito daquele conteúdo, né? Por exemplo, na quinta-feira, ontem, a Fátima trouxe a visão dela, em relação que foi diferente do que você colocou. Lá atrás, nós fizemos uns vídeos, tá no nosso canal,
Quer dizer, a Simone praticamente fez uma transcrição de texto, faz uma representação, mas que tudo vai se complementando, né? Tudo assim é uma visão do mosaico. De uma janela você vê uma fresta, você percebe uma coisa, percebe outra. Isso que vai nos fazendo melhores. Cada um tem uma percepção do que pode ser daquela realidade que a gente está vivendo. Então foi muito lindo, tá? Tá de parabéns. Vou botar aqui parabenzinho para a Carol aqui. Então é isso. Quem gostaria de fazer a prece final? Vou pedir um cartão. Não, eu gostaria, gente, que hoje tem um filho de uma cliente que ele está internado, eu acho que ele está em estado grave, e eu gostaria de fazer a prece pela recuperação dele. Que bom, que beleza. Na evangelização, aí tem sempre uma disputa lá de quem quer fazer. O Heitor, por exemplo, queria fazer a prece toda semana. Eu quero fazer a prece. A gente tinha que fazer uma escala. Às vezes, entre os adultos, fica uma disputa. Quem é que não vai fazer? Porque o pessoal fica... E hoje, que bom que já houve assim, uma escolha, uma autoescolha. Então, vamos lá, Carol. Tudo bem, vamos acompanhar. Então, o nome dele é Bruno Matos Lobo de Almeida. Eu gostaria que nós pudéssemos enviar nossa energia para que esse irmão possa se recuperar, que os espíritos de luz estejam auxiliando a equipe médica para elucidar o diagnóstico e ajudá-lo a sair do quadro. Gostaria também de agradecer por esse momento de reflexão que nós tivemos aqui sobre a nossa doutrina, que escolhemos seguir. Pedir pela saúde do mundo, para que nós possamos viver num mundo mais saudável. Que Jesus tenha misericórdia de todos nós e envolva o nosso planeta no seu manto de amor. E que nós possamos, a cada estudo e a cada encontro, Não falta, ele ia ter o que falar. Mas lembrando sempre que todas as nossas questões que trazemos na casa espírita para o tratamento, seja ele no tratamento das câmaras de tratamento, seja ele o tratamento da desobsessão para livrar o nosso espírito, o nosso emocional, seja qual for, lembrando que nós estamos em aprendizado. E isso é que é o interessante, porque quando nós fazemos esse estudo do Evangelho, fazendo a ligação com a Bíblia, fazendo a ligação com a fala desse profeta maior que é o Espiritismo, que é aquele profeta que, como uma rede, como uma web, ele se estica e se estende para todos os lados, fazendo toda essa costura, sabendo que nada acontece por acaso e que é preciso que a gente busque essa costura, o entendimento dessa costura, buscando sempre o que eu preciso aprender com isso. É isso aí. Graças a Deus.